faltando farinha em casa? Para os nordestinos, essa não é uma pergunta comum. Aqui na Bahia tem farinha de todo tipo e para todos os gostos. É farinha fina, farinha d'água, de tapioca, farinha amarela e por aí vai. A farinha de mandioca é um produto que faz parte do cotidiano de muitas famílias brasileiras, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. Constitui um dos principais produtos da mandioca. O Brasil é o maior produtor do alimento em todo o continente americano e participa com 15% da produção mundial. A raiz, também conhecida como macaxeira ou aipim, é produzida em mais de 80 países. A cultura do aipim emprega na Bahia cerca de 175 mil pessoas e sua produção é a segunda mais importante do Brasil. Lá em casa não, só como feijão com farinha, se não tiver farinha eu não como. Porque tem sim, de verdade, é porque é nordestino, então come muita farinha. Já vem de criação, né? Já vem de criação comendo, raspando a mandioca e fazendo a farinha. Se não é farinha, não há alegria. Não pode. Não pode faltar farinha. Não pode não, porque a farinha acompanha um feijãozinho, a farinha acompanha um pirãozinho de um ensopadozinho. Então, se não tiver, não tem graça essa comida, né? Farinha, o feijão e a farinha não podemos faltar em nossa residência. A gente gosta da cupioba, fininha, bem torradinha, bem quentinha. Farinha de mandioca mesmo é tradicional. Eu gosto da mandioca. A mandioca Depender que tem vários tipos de feijão e tem vários tipos de farinha. A que eu mais gosto é quando é a feijoada. Aí eu não gosto de arroz, eu não como arroz, só como feijoada com farinha. Eu gosto de comer farinha com farofada do feijão, né? Aqui em Salvador é muito utilizada para fazer pirão. Pirão, farofa, algumas pessoas fazem migao também de farinha de mandioca. É uma das opções para uso. A farinha de mandioca é uma farinha muito utilizada no Norte e no Nordeste. Apesar da textura dessas farinhas não serem iguais. A farinha do Norte é uma farinha mais bruta e a farinha do Nordeste é uma farinha muito fina, né? É uma farinha muito saborosa, é uma farinha muito agradável de você colocar na comida. Mesmo a comida mais simples, um arroz com feijão, para muitas pessoas com farinha já muito apetitoso, né? No entanto, o feijão é um alimento muito rico, o arroz branco é um alimento pobre, vazio, só tem calorias, e a farinha ela tem mais calorias do que outras propriedades. Inclusive, assim, existem traços de vitaminas, de minerais, mas pouca coisa, porque ela foi moída e foi torrada. Então, não tem uma quantidade tão grande de nutrientes. As diferenças da farinha de mandioca, ela consiste basicamente na trituração, tamanho dos grânulos e também o processo de cocção. Algumas farinhas elas são mais torradas e outras menos torradas. Aqui na Bahia, gostamos basicamente da farinha mais fininha, diferente de outras regiões que preferem a farinha com os grânulos maiores. A farinha de mandioca pode entrar no lugar do arroz, nunca do feijão. Tá? Ela pode entrar no lugar do arroz, porque o feijão é um alimento que contém hidrato de carbono, contém proteína, contém gordura, então ela vai acrescentar calorias, mas vai fazer, nesse caso, bem, mas não deve ser utilizada com batata, no macarrão. Existem pessoas que comem a farinha de mandioca com macarrão e feijão, não deve ser utilizada junto com arroz, porque ela em si é o hidrato de carbono que pode compor uma refeição. É importante ter conhecimento não só da farinha de mandioca, como qualquer outro alimento, a principal função deles. Mas a farinha de mandioca, por ser fonte de energia, é importante saber que essa é a principal função. A diferença entre as farinhas utilizadas aqui no Brasil, se você observar pelo ponto de vista calórico, não existem muitas diferenças. Em 100 gramas de todas essas farinhas tem cerca de 350 quilocalorias. A farinha de trigo é uma farinha hoje muito estudada porque também tem aparecido muitas pessoas com intolerância ao glúten, né, que é a proteína da farinha. Outras pessoas têm intolerância
sem saber que tem. E outra coisa importante é que justamente esses alimentos colocados na prateleira industrializados, a maioria deles tem adição de farinha de trigo, né? Até achocolatados que a gente pensa que não tem, mas se você observar o rótulo, isso é uma coisa que eu sempre recomendo às mães e às pessoas de modo geral. Às vezes uma pessoa chega à idade adulta, né, com flatulência, se sentindo mal, porque comem farinha de trigo. E não deveriam nem comer a farinha de trigo ou então reduzir drasticamente o consumo dessa farinha. Então, eu sempre recomendo, leiam o rótulo, porque quando tem amido, né, quando tem malte, é porque tem glúten. Isso é tão importante que hoje a vigilância sanitária, o governo, de um modo geral, orienta que os rótulos contenham o aviso, não contém glúten ou contém glúten, né? Para as pessoas que têm essa intolerância possam se balizar e não usar esses alimentos, que às vezes não são farináceos, mas na sua composição levam também a farinha de trigo. A farinha de mandioca não possui glúten. Os principais alimentos que possuem glúten são aveia, trigo, cevada e centeio. Os demais alimentos farináceos, por exemplo, farinha de arroz, farinha de milho, farinha de mandioca, tapioca, nenhum desses alimentos possui glúten, por isso não há medo de consumi-lo no caso de pessoas que têm doença celíaca ou intolerância ao glúten. Se você come uma alimentação muito baseada em farinhas, né, certamente você vai tender à obesidade também. O glúten é a proteína vegetal responsável por causar a doença celíaca, que é a intolerância a alimentos que levam o trigo em sua composição. Diante dessa intolerância, mudar completamente a alimentação não é uma alternativa simples, e abandonar todos os alimentos que contêm o famoso glúten se transforma em uma verdadeira guerra contra o próprio paladar. A tapioca é uma fração do processamento da mandioca, onde, através da decantação, obtém-se a fécula, que chamamos também de goma. Porque ela é muito neutra, muito branquinha, é bonito de se ver. A gente aqui usa a tapioca com recheios, né? E é costume também e é saboroso, né? Você pode fazer bonitas preparações com a tapioca. Aqui na Bahia eles têm, nem todas as pessoas, porque a gente já está se aculturando aos maus hábitos de outros lugares. Mas eles têm hábito de comer pela manhã a tapioca, né? Até a tapioca, por exemplo, não recheada, mas ela assim, colocada um pouquinho no forno, e você pode botar um fio de azeite, um orégano ou outra erva qualquer que você queira, e ela é calórica, sim, mas ela é extremamente saborosa e pode substituir o pão. É necessário ter cuidado com os recheios. A mandioca é um alimento que fornece energia, assim como a tapioca. Agora, os recheios devem ter um maior cuidado pensando na quantidade de açúcares, principalmente os refinados, e a quantidade também de gordura. Esses recheios são alucinantes, são bombas calóricas, extremamente saborosas, sim, mas são recomendáveis que a gente não faça uso sempre. A única contraindicação que existe para o consumo de tapioca é o excesso, assim como todos os outros alimentos. É importante que a gente tenha uma variedade e um equilíbrio sobre os alimentos na nossa dieta. Eu trouxe aqui algo que é tendência, que no italiano fala muito ratatouille, né, que é um refogado de legumes. Mas eu trouxe algo que nós podemos utilizar no nosso dia a dia, que nós vamos utilizar aqui um pouco de azeite de oliva, o recipiente estiver frio, melhor ainda. Azeite de oliva, um pouco do alho triturado. Pode ser o alho em conserva. Como é que eu faço isso, Josenildo? Eu pego o alho, liquidifico ele com um pouco de óleo e coloco ele em conserva no próprio óleo.
Aí você sempre vai usando um pouco do óleo ou o próprio alho, que é interessantíssimo isso. Você sempre tem aquela arma de sucesso em casa, na geladeira, em algum lugar. Alho triturado, ervas secas ou frescas. Você tendo cebola triturada também em conserva com óleo. Qual óleo que você pode colocar? Canola, azeite de oliva, até o óleo de soja você pode utilizar. Você começar a sentir o cheiro do alho, já está na hora de você acrescentar outros ingredientes. Vamos trabalhar aqui hoje com a cenoura cortada em julienne, tiras finas. Quando a cebola começar a amolecer, você acrescenta outros ingredientes. Os outros ingredientes. Quanto menos o cozimento, mais nutrientes você vai preservar. Então tem que ser rápido, a temperatura rápida, alta, cozimento rápido para que você tenha mais nutrientes, preservar mais o alimento. É aquela questão, muito cozimento, você extrai muito do alimento. E a intenção não é extrair muito do alimento, é preservar ele. Eu coloquei aqui um pouco de champignon, cogumelo, um pouco de brócolis cortado, um pouco de ervas, eu trouxe cebolinha, dessa vez não entrei com coentro, entrei com a salsa, azeitona picadas e o alecrim, que agora eu vou pegar as folhas do alecrim, vou tirar e vou colocar no nosso recheio. Fica bem perfumado. E para finalizar, eu trouxe um pouco de lentilha já cozida. Um pouco de lentilha cozida. O sal aqui você não precisa colocar, porque a azeitona ela contém sal. Vai ficar um recheio bem bonito, agradável. Se você quiser dar uma liga, você pode dar uma liga. E se não quiser, deixa assim mesmo, bem apetitoso. E você pode utilizar esse mesmo refogado para as outras preparações. Desliguei e agora vamos preparar a tapioca para rechear a tapioca. Vamos lá? Primeiro passo, aqueci uma saltese, uma frigideira. Se for teflon, é melhor ainda, antiaderente. Você não precisa colocar nada mais. Vou colocar um pouco aqui e espalhar ela. Depois que eu fiz a tapioquinha, agora eu vou rechear ela. Deixar ela bem agradável. Você ainda pode pegar ela, cortar ela ao meio, como fosse uma montagem de um prato. Pronto, agora que nós chegamos à finalização da tapioquinha, da tapioca recheada com legumes, muito bem, muito gostoso, muito saboroso, o aroma aqui é perfeito. Eu finalizo só com um pouco de azeite de oliva. No final, só para aqui, ó, para dar aquela beleza, aquele toque final no prato. Muito bonito, agradável, você pode chamar seus colegas, amigos, vai ser uma delícia. Obrigado.